Aquilo que é do mundo pertence ao mundo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma e cuidamos da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. Quero desde já dar as boas-vindas para você que tem participado aqui conosco de forma ao vivo e você também que tem assistido às gravações, que de igual modo Deus te abençoe e Deus venha falar profundamente ao seu coração. Quero pedir a sua contribuição e a sua participação curtindo os nossos vídeos, comentando aí o que você tem achado, o que você tem recebido, o que Deus tem falado ao seu coração e também compartilhando para que mais e mais pessoas também tenham acesso a essa mensagem tão preciosa. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que está sempre ofuscando os nossos olhos, está sempre minando a nossa mente, que é justamente o fato que daquilo que eu preciso me desenvolver e adquirir enquanto pessoa, enquanto seres humanos. Então, hoje o mundo ele prega uma mensagem, Hoje ele tem uma retórica de que todos nós precisamos alcançar grandes coisas aqui nessa terra. É preciso ter um excelente carro, é preciso morar num lugar fantástico, seja um condomínio, um apartamento ou uma casa cinematográfica. Nós precisamos fazer viagens incríveis, ou seja, nós precisamos, de um modo geral, ter várias experiências ligadas a coisas deste mundo, ou a ter coisas que foram criadas pelos seres humanos, ou então a gente está, de certa forma, apenas valorizando aquilo que pertence a essa terra. Quando, na verdade, nós sabemos e entendemos que tudo isso aqui é passageiro. Nós estamos apenas trilhando uma jornada, mas não pertencemos a esse mundo. Nós sabemos que o nosso destino não é ficar aqui. Pelo contrário, todos os dias as pessoas elas estão partindo, as pessoas estão desencarnando, estão deixando esse plano e estão indo para um outro lugar. Segundo a Bíblia, a gente sabe que existe duas situações, dois lugares onde nós podemos ir, ou a gente vai para o céu ou vai para o inferno, não existe uma terceira opção. Não dá para ficar aqui como semente nessa terra, enfim, esperando algum dia voltar à vida novamente. Esse pensamento, de fato, ele não existe e ele é totalmente descartado na Bíblia. Então, quando a gente entende que nós não somos seres desse mundo, que nós não pertencemos a essa pátria, que estamos aqui apenas de passagem, cumprindo aí uma temporada, uma missão, nós precisamos, então, apontar, nós precisamos, então, entender aquilo que, de fato, é o que é importante para mim e para a sua vida. E aquilo que é importante para mim e para você é justamente a eternidade. Essa eternidade é o que está prometida na Bíblia, ao qual foi profetizada através da boca aí de vários homens e mulheres de Deus, enfim, através da vida do próprio Jesus Cristo, onde ele falou que nós não somos desse mundo, nós não fazemos parte desse reino aqui terreno, nós fazemos parte de um reino celestial, de um reino que transcende todo o entendimento humano, de um reino onde olhos ainda não viram, ouvidos não ouviram, enfim, nós não fazemos a mínima ideia. Existe aí um apontamento do que seja esse reino, essa vida eterna, esse novo céu, essa nova terra, mas é tudo ainda no campo imaginário. Nós vamos, de fato, desfrutar de tudo isso quando encerrarmos aqui a nossa missão, e passarmos para esse outro patamar. Então, diante disso, nós precisamos entender esse texto que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16, onde ele diz o seguinte: Não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne,
o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não vem do Pai, mas sim do mundo. Então vamos entrar aqui um pouco mais em detalhes, né? Entendendo aqui de forma microscópica o que o texto está falando para mim e para você, né? A primeira coisa que ele diz é o seguinte: não ameis o mundo e nem as coisas que há nele. Isso tira um peso da vida de muitas pessoas, porque nós não podemos também partirmos para o outro lado, né? Não podemos ser 8 nem 80, a gente precisa ter um equilíbrio, porque não é errado a gente ter coisas do mundo, né? Não é errado você ter um carro, uma casa, não é errado se você prosperou financeiramente, né, e consegue viajar, conhecer vários lugares. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado, inclusive, em a gente sentir prazer com determinadas coisas, né? Porque isso são reações normais dos seres humanos. Eu posso sentir prazer, de repente mudei para um lugar que eu queria, estou no bairro que eu queria, na cidade, né, que eu sonhei, estou no imóvel que eu sempre quis ter, né, para minha família. Então a gente sente prazer, mas o texto aqui, ele traz o quê? A concepção de amar. Né? Então quando eu amo coisas, quando eu me apego a coisas, né, de forma passional, ou seja, quando eu passo a amar essas coisas, né, no sentido de aquilo é muito importante para mim, eu não posso perder, aquilo não pode ser destruído, não pode se acabar. Tem gente que tem um carro que não pode acontecer nada com o carro, né, que já dói na alma, já dói no coração. Então nós precisamos ter um cuidado para não nos apegarmos no sentido de amar as coisas do mundo, né? De almejar isso acima de qualquer coisa. Ou seja, tem pessoas que para conquistar um bem elas são capazes, né, de fazer coisas, de fazer pactos, de fazer acordos, né, de gerar intrigas, tudo para se alcançar, né, um bem material. Então é isso que a palavra está dizendo. Nós não podemos amar as coisas ao ponto de destruirmos, né, os nossos valores, de negociarmos aquilo que nós acreditamos. Então ele fala que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque o amor de Deus, ele não pode compactuar, né, com esse amor às coisas, com esse amor ao mundo, né? É a mesma palavra que diz que a gente não pode servir a dois senhores, né? Ou a gente vai agradar um e vai desagradar o outro e vice-versa. Então, como é que eu vou poder agradar a Deus, amar a Deus, se eu estou amando ao mundo, né? E uma vez que eu ame ao mundo, eu estou priorizando as coisas do mundo em relação às coisas de Deus. Então não dá. Por isso que se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque as duas coisas, elas não podem, né, estar juntas. É água e óleo, elas não se misturam, né? Não tem como. E aí no versículo 16, ele é mais pontual, né, em alguns aspectos, e ele vai dizer o seguinte, ó: tudo que há no mundo. E o que é esse tudo que há no mundo? Desejo da carne. Então aqui, desejo da carne, a gente pode trazer uma série de situações do que a carne deseja. Pode ser tanto no plano material, como no plano sentimental, né, no plano do poder, no plano sexual. Então a carne, ela deseja muitas coisas. O desejo dos olhos, né? Então a cobiça, aquilo que nós estamos observando, aquilo que nós estamos desejando. E nós vivemos hoje nessa era da imagem, né? Você está usando aí um aplicativo que o tempo todo você está sendo bombardeado. Eu sou o tempo todo bombardeado, né, com imagens de vários tipos, né? Cada imagem, ela vende algo para você. Ela está tentando te doutrinar de alguma forma, né? Existe algo que pode te afastar de Deus, né? Imagens que te levam para longe do Pai, mas existem também imagens que te levam para perto do Pai, né? Não vamos aqui também demonizar, né, a internet, as imagens, aquilo que está sendo publicado, porque existem os dois lados, né? E aí cabe nós escolhermos. Nós temos o poder do dedo, né? Então quando você aperta aí, quando você passa para cima, para o lado, quando você clica no coração, quando você aperta no X, ou seja, você tem o poder do dedo, né? Você pode, de certa forma, definir aquilo que você quer que apareça mais, aquilo que você quer que apareça menos, né, no seu celular.
E aí ele fala o quê? Do orgulho dos bens. O que é o orgulho dos bens? É a soberba da vida, né? Sabe aquela pessoa que já conquistou, né, um patamar diferenciado financeiramente, ela se orgulha daquilo, ela se pôs num pedestal, né, diante da sociedade. Então essa é a soberba da vida, né? Esse é como ele fala aqui, o orgulho dos bens, né? É uma pessoa que já está com seu coração manchado pela matéria, né? Pela matéria que eu falo, as coisas materiais, né? Os bens materiais. Ele está com o coração materializado, né? Ou seja, a única coisa que ele consegue enxergar é aquilo que ele conquistou financeiramente. Ele não tem olhos para outras coisas, não é verdade? Então tudo isso não vem do Pai, mas sim do mundo. Por isso eu iniciei o vídeo de hoje dizendo que as coisas do mundo, elas pertencem ao mundo, elas não pertencem a mim e a você. Nós vamos passar por essa terra e tudo que você conquistou vai ficar. Independente se foi muito ou se foi pouco, você vai deixar para os teus filhos, para os irmãos, para os sobrinhos, para os netos, enfim. A gente não vai levar nada. Então é muito importante que nos atentemos a essa palavra, entendendo que as coisas do mundo, até certo ponto, elas são importantes sim, porque a gente precisa dela, a gente se serve delas, a gente usa elas inclusive para abençoar a vida de pessoas, mas jamais devemos deixar com que essas coisas elas criem raízes no nosso coração. Nós não podemos deixar com que o nosso coração se apaixone por bens materiais, por coisas desse mundo, fazendo com que elas sejam mais importantes do que a vontade de Deus. Então que Deus possa blindar o seu coração, que Deus possa blindar a sua mente, os seus ouvidos, seus olhos, seu nariz, a sua boca, as suas mãos, para que tudo isso esteja com o filtro espiritual, o filtro do Espírito Santo, para que a gente tenha discernimento e sabedoria para entender até que ponto essas coisas são saudáveis nas nossas vidas e até que ponto elas começam a fazer mal. Então, receba essa palavra, entronize no seu coração isso, não fique feito um maluco, uma maluca aí atrás de querer ganhar mais, de querer trocar o carro a qualquer custo, de querer trocar a casa a qualquer custo, sendo que você está deixando de lado coisas importantes, como a tua vida conjugal, a tua vida com os teus filhos, o teu ministério, o teu chamado diante de Deus. Então a gente precisa ter cuidado, ter um equilíbrio e um caminho para que a gente consiga fazer isso, vai aqui uma dica, é nós sermos satisfeitos com aquilo que nós temos. Então se Deus te colocou aí numa situação X e essa é a tua realidade de vida, amém, Assim, seja contente, seja satisfeito, Almejar coisas maiores é pecado? Não é, mas esteja em primeiro lugar satisfeito com o que você tem, com o seu lar, com a sua casa, com o seu carro. Se houver uma situação de você melhorar, amém, Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas não coloque o seu coração nessas coisas. Essas coisas elas têm que vir naturalmente, porque um dia elas, da mesma forma que vêm, elas vão. Então a gente não pode estar se apegando a isso. Então, exatamente, Maria, esse contentamento, A gente precisa se contentar com o que tem. Às vezes a geladeira não é a geladeira de última geração, não é verdade? Às vezes ela está até meio capenga assim, mas é a geladeira que está conservando os teus alimentos, que está gelando a tua água, que está deixando ali a carne refrigerada, enfim. Então, glória a Deus por isso, Glória a Deus pelo seu contexto, pelo que você tem, pelo que você já conquistou até aqui. Afinal de contas, a gente veio ao mundo sem nada, A gente não trouxe nenhum consórcio da barriga da nossa mãe para poder iniciar a nossa vida. Não trouxemos exatamente nada. Só o nosso corpo, e ainda nascemos dependentes, de muitas coisas, até para ir no banheiro, para fazer as necessidades, nós temos essa dependência. Então, olha só tudo que você, onde você chegou, o que você conquistou, o que você evoluiu. Então, esteja satisfeito, esteja contente, esteja agradecido a Deus por isso, que eu tenho certeza que você terá uma vida mais leve, mais tranquila, E se for da vontade de Deus, e se houver espaço para isso, para você melhorar, amém.
né? Graças a Deus, glória a Deus por isso, mas que você cresça em paz, sempre olhando para o próximo, sempre olhando para o seu chamado e sempre olhando para as necessidades do reino. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe, né, a sua casa, o seu lar, a sua família, que Deus abençoe o seu coração, a sua mente, que Deus venha iluminar os teus caminhos, né, que Deus venha te prosperar em todas as áreas da sua vida, né, que você possa sempre crescer com esse coração de servo, de serva, né, um coração rendido a Cristo Jesus, e que Ele possa fazer, né, na tua vida e através da tua vida tudo aquilo que precisa ser feito, né? Creia nisso, se posicione dessa forma, e eu tenho certeza que tudo aquilo que você precisa te será acrescentado. Eu não te garanto que Deus te dará tudo aquilo que você deseja, mas tudo aquilo que você precisa Ele dará, porque está escrito, essa é a promessa dEle para as nossas vidas. Então, creia nela. Muito obrigado pela sua companhia, né? Um beijo no seu coração e nós nos encontramos aqui nos nossos próximos vídeos.